Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos felizes por estarmos na casa do Senhor. Deus tem uma palavra no nosso coração, como vocês podem ver aí na televisão. A última ministração dessa série, até 70 vezes 7, a importância do perdão. Cremos que Deus vai falar aos nossos corações, amém? Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que nos dê graça, nos dê sabedoria para poder transmitir a Tua palavra. Pedimos ao Senhor que leve os pensamentos cativos à cruz de Cristo, à obediência do Senhor. Abra o entendimento dos Teus servos, ó Pai, para que eles possam compreender a Tua palavra, o Evangelho do Senhor aqui pregado nessa noite. Me dê unção, Deus, para transmitir tudo aquilo que está no Teu coração. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que nenhuma distração, nenhum pensamento contrário tome conta da mente dos seus filhos, e que a atenção dos seus filhos seja voltada única e exclusivamente para a Tua palavra. Fala conosco, nós oramos assim no nome de Jesus, amém. Amém? Meus irmãos, nós vamos falar nessa noite sobre a vida de José. Durante 3 semanas nós estamos aqui falando sobre a importância do perdão. Ministramos em Lucas capítulo 17, ministramos em Mateus capítulo 18, ministramos também em Hebreus 12, 15. E particularmente nós observamos a teoria desse importante tema, onde nós ouvimos ensinamentos do próprio Jesus, nos ensinando acerca de perdão. Jesus contou uma parábola sobre a importância do perdão, a parábola do credor incompassivo, contida ali em Mateus 18. Observamos dentro da palavra de Deus vários outros textos mencionados, como os textos de apóstolo Paulo, a carta de Efésios, a carta de Colossenses, que nos impulsionam a perdoar, a importância do perdão. Falamos também da carta de Hebreus, que nós precisamos ter cuidado que ninguém se separe da graça de Deus. Então esses dias nós fomos muito ministrados sobre esse tão importante tema da palavra do Senhor. Fomos encorajados a viver uma vida de perdão. E aprendemos aqui que perdão não é emoção, perdão não é um sentimento, perdão não é algo que você sente assim, saindo, agora eu vou sair do culto e vou perdoar aquele que me ofendeu. Perdão é uma decisão que você precisa tomar no seu coração. E às vezes a gente olhando para a parte da teoria fica muito vago, Mas isso aqui é Jesus que ensinou. Exatamente, Jesus vai dizer, e Ele veio para nos perdoar. Quando Ele é crucificado, Lucas 23, 34, Jesus vai fazer um clamor dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Jesus, Ele, diante do contexto, todos nós aprendemos que Ele veio para esse propósito. Ele veio para perdoar. Estava apanhando, recebendo cuspidas, tapa na cara, crucificado, e Ele está orando, pedindo a Deus perdão. Mas dentro da palavra de Deus existem outros exemplos, que talvez nós poderíamos tomar aqui uma ministração inteira sobre isso. Por exemplo, o jovem diácono chamado Estevão, onde ele é cheio do Espírito Santo, eleito como diácono na igreja primitiva. Atos capítulo 6, em Atos capítulo 7, a Bíblia vai nos dizer que ele prega um sermão desde Abraão até Jesus. E a Bíblia nos ensina que a multidão ficou enfurecida com Estevão. Arrastam Estevão para fora da cidade e ali desejam apedrejar Estevão.
O apedrejamento naquela época, ou eles colocavam a pessoa de joelho e todos vinham e apedrejavam, ou eles enterravam a pessoa pelo meio, sem impedir que as mãos ficassem de fora, e ali todos apedrejaram Estevão. E assim acontecia naquela época. E a palavra de Deus vai dizer que Estevão, nesse momento de apedrejamento, ele vai olhar para o céu e ele vê os céus abertos. A Bíblia nos ensina que os homens, eles vão se enfurecer com Estevão. Mas Estevão, Atos 7,60, ele vai fazer uma oração também. Olha o texto. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Um jovem cheio do Espírito Santo, sendo apedrejado, orando, pedindo para Deus perdoar a atitude daquelas pessoas que estavam fazendo aquilo com ele. São exemplos dentro da palavra de Deus que temos nos mais diversos exemplos. Aprendemos aqui durante esses dias que perdão é uma questão de vida ou morte. Você precisa decidir hoje perdoar e viver uma vida de perdão. Uma frase que ficou assim no meu coração durante esses dias é a seguinte: a falta de perdão é o mesmo que você tomar um pouquinho de veneno todos os dias, querendo que a outra pessoa morra. Vou repetir: a falta de perdão é o mesmo que você tomar um pouquinho de veneno todos os dias, esperando que a outra pessoa morra. Ou seja, quem não perdoa que está preso. Quem não perdoa é que vai morrer. Quem não perdoa é que está sendo prejudicado. E dentro da palavra de Deus nós temos o exemplo de José. Esse texto durante esses dias tomou meu coração, me impactou muito. E eu meditei muito sobre a vida de José e pude aprender uma realidade importantíssima na vida de José, que era o perdão. E ele viveu isso. E a vida dele nos ensina isso, o caminho do perdão. Por isso eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 37, no versículo 3 ao versículo 8. Nós vamos ler bastante versículos hoje, mas que vão ser importantes para a nossa meditação. Gênesis 37, verso 3. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis 37, 3. Amém? Amém ou não amém? Diz assim: ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podia falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois ele disse: rogo-vos, ouvi esse sonho que tive. Atávamos peixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante mim. Então lhe disseram os seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Irmãos, José foi o filho de Jacó na sua velhice, ou Israel na sua velhice. José foi amado pelo seu pai, porque ele teve este menino ainda novo, ainda velho. Depois de muito tempo,
ele tem esse filho, era o filho dos sonhos dele. O filho que a Bíblia vai dizer é o filho da velhice. E a Bíblia vai dizer que ele manda confeccionar uma veste, uma túnica bonita e entrega para ele. E naquele exato momento desperta algo no coração dos seus irmãos, porque ele sabia que José era mais amado do pai do que eles. José tinha um chamego com o pai. Isso despertou no coração dos irmãos inveja. Isso despertou no coração deles ciúmes. Só que José, ele é um homem guiado por Deus, e Deus vai falar com José. E a Bíblia nos ensina que ele chama os irmãos e conta o sonho que ele teve. Qual o sonho? Eles estavam no campo, atando feixes. O feixe de José sobe, e o feixe dos irmãos se prostram perante ele. E eles automaticamente já interpretaram aquele sonho, que José estava querendo reinar sobre eles. E o texto vai dizer que eles odiaram José ainda mais, por causa dos seus sonhos, por causa daquilo que ele representava para o seu pai, quem ele era diante do pai. E o texto vai dizer que esses irmãos, eles vão conspirar contra José. Um momento José tem outro sonho, e ele chama o seu pai e conta: pai, eu sonhei outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se prostravam perante mim. José, ao sonhar isso, conta para o pai em particular. E o pai vai dizer para ele assim: José, você por acaso quer reinar sobre nós? Você está falando que eu, a sua mãe e os seus 11 irmãos vão se encurvar diante de você? E o Senhor vai dizer que ele guardava, o pai dele guardava isso em seu coração. Olha o versículo 11 da palavra de Deus. Os seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então a primeira parte vai dizer que eles odiaram a José por causa do sonho. A segunda parte vai dizer que eles tinham ciúme de José. A terceira parte, verso 18, quando José, ele vai levar notícias como mensageiro com os seus irmãos, onde eles estavam pastoreando. Olha o que o texto vai dizer: de longe o viram. Ele está sendo enviado pelo pai para saber como os irmãos estavam. E quando ele chega lá, olha o texto: de longe o viram. Antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Então José agora está vivendo um ciúme, ele está sendo odiado, e agora os irmãos estão tramando um plano contra ele para o matar. Quando José chega, ele já tem um plano excelente: vamos matar ele. Um irmão se levanta no meio do caminho e diz: não mata ele não, lança ele na cisterna, pega um novilho, pega a túnica dele, passa o sangue do novilho na túnica e levamos ao nosso pai, e vamos dizer: encontramos essa túnica cheia de sangue. Quando eles voltaram, quando esse irmão que deu a ideia voltou, o texto vai dizer que eles já tinham tirado José da cova, que eles haviam lançado ele e tinham vendido ele para a caravana dos ismaelitas que ali passavam. Olha o que está acontecendo com José. José está sendo odiado. José agora entrou um ciúme no coração dos irmãos contra a pessoa dele. Eles estão conspirando matar José. E o texto vai dizer que eles vão lançar José no poço. E alguém tem uma bela ideia de tirar José e vender José. 5 coisas. José é odiado, causou ciúme no coração dos irmãos. Eles conspiram matar José. Ele é lançado na cisterna, jogado lá, e depois eles vendem José para a caravana dos ismaelitas. Pensa, irmãos, eu não estou falando de probleminha que a gente vive com pessoas do trabalho, não. Eu não estou falando de probleminha que você vive com pessoas que te perseguiu, não. Eu estou falando de irmãos de sangue.
que odiou ele, que teve ciúme dele, que conspirou matar ele, que teve desejo enorme no seu coração de acabar com a vida dele, porque eles não aceitavam quem José era e quem José representava para o seu pai, e eles vão vender José. Pensa como ficaria o seu coração. Pensa aí, você tem um irmão de sangue que vai te odiar, que tem ciúme de você, que está conspirando matar a sua vida, que vai lançar você no poço. Isso aí você pode pegar para a gente trazer para os nossos dias. O que seria isso? Ciúme, ódio, lançar no poço, conspirar, matar. O que esse homem está vivendo, gente? Não são os nossos problemas cotidianos. Exatamente, José está vivendo um período mais difícil da sua vida. E ele é vendido, levado para a casa de Faraó. Lá José vai ser preso. Lá José vai ficar na prisão. E ali Deus vai ser com ele. Sabe o que eu acho interessante na vida de José, irmãos? Gênesis 37, aconteceu tudo isso. Gênesis 39, olha o texto comigo. Verso 2 e 3. Verso 2, 3 e 4. Gênesis 39, verso 2. O Senhor era que veio a ser homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele pôs por mordomo em sua casa, e lhe passou as mãos tudo que tinha. Agora pensa, irmãos, ele é odiado. As pessoas têm, os seus irmãos têm ciúme dele, lançado na cisterna, tirado de lá, levam para o pai a notícia que o filho dele mais novo morreu no meio do percurso. Agora José é vendido para uma caravana de ismaelitas. Ele é negociado lá no Egito, e ele vai parar onde? No palácio de Faraó. E o texto da palavra de Deus vai dizer que Deus era com ele. Eu fico pensando, tudo isso que José passou, tudo isso que José enfrentou, será que José levou ressentimento no coração? Será que José ficou com mágoa no seu coração por aquilo que ele vivenciou com seus irmãos? Será que José realmente ficou chorando as mínguas lá na prisão porque foi traído, foi odiado, teve ciúme, os seus irmãos teve ciúme dele com o pai? Eu entendo que não, meus irmãos, sabe por quê? Porque Deus era com ele. E se você tem o Senhor na sua vida e Ele é com você, você não vai ficar esbarrando naquilo que as pessoas tentam fazer contra a sua vida, tentam se levantar contra você, tentam paralisar você. Em nome de Jesus, pega isso no seu coração nessa noite, pega isso no seu espírito nessa noite. Você precisa entender que se Deus for com você, se Deus for na sua vida, você não vai parar na cisterna, você não vai parar no poço, você não vai parar no ódio, você não vai parar em circunstâncias adversas, mas Deus será com você. Vai para a prisão, Deus é com você. Está na cisterna, Deus é com você. É vendido, Deus continua sendo com você. E o que eu entendo dentro da palavra de Deus é que quando o inimigo tenta de um jeito e não consegue, ele vai tentar de outro. Aí Deus abençoou José e ele passou a ser mordomo. Ele na prisão, Deus deu graça a ele, porque Deus começou a ser com José e usar José de uma forma especial lá na prisão. E o texto bíblico nos ensina que Satanás tenta de um jeito, não consegue, ele vai tentar de outro. Guarde isso no seu coração. Quando Satanás tentar te tocar de um jeito, ele não conseguir, ele vai enviar uma forma diferente para tocar a sua vida. Aí começou a tribulação na vida de José de outra forma. José estava lá na casa de Faraó. Olha o versículo 7. Gênesis 39, 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo.
Agora, a mulher de Faraó olha para ele, acha ele bonito e fala assim: vamos deitar nós dois. Agora, Satanás tentou de um jeito, não parou José. Satanás vai agora tentar a outra forma. Aí ele vem, olha o que diz o texto, verso 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher, olha só a resposta desse homem. E aqui ele era jovem, tá, gente? Disse a mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que ele tem, me passou ele às minhas mãos. Ou seja, eu estou aqui e tudo que o meu senhor me confiou é misericórdia dele. E ele me deu autoridade para mandar e desmandar aqui. Olha o 9. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O que acontece aqui, irmãos? José foi tentado, odiado, o ciúme brotou no coração dos irmãos. Eles conspiraram matá-lo, jogaram ele na cisterna, venderam ele. Não foi suficiente, porque Deus continuou com ele. Agora a mulher de Potifar vai seduzir esse rapaz. E ele era jovem, tá? Todos os dias ela ia: deita-te comigo, deita-te comigo. E ele recusando. Só que José tinha uma conexão direta com Deus. José amava Jesus. Não tinha ninguém vendo, mas José está dizendo assim: como é que eu vou pecar contra meu Deus? Deus vê todas as coisas. Eu não posso cometer esse pecado. Eu não posso entristecer o coração do meu Deus, a quem eu amo, a quem eu sirvo. A minha vida é para Ele, o meu coração é para Ele. E isso muitos e muitos dias, irmãos. A Bíblia diz que essa mulher foi. E sabe o que diz a palavra de Deus? Ela foi enchendo tanto saco que um dia ela agarrou as vestes dele. Vem cá, hoje vai ser a força. Sabe o que José faz? Ele sai correndo. A roupa rasga, fica na mão dela, e ela viu. E agora? A roupa dele está na minha mão. E José, perna para quem tem, porque eu não vou pecar contra Deus. Ela arrumou uma gritaria lá no palácio, dizendo: tem um homem que quis me agarrar. Tem um homem que quis me pegar à força. Isso era o contrário. O preço que nós pagamos muitas das vezes de andar com Cristo, temer a Cristo, obedecer a Cristo. E mais uma situação difícil. O que vai acontecer? Faraó vai ouvir a mulher dele e José vai ser preso novamente. José agora é lançado na prisão. Mas José, Deus ainda continua sendo com ele. Pensa, odiado. As pessoas têm ciúme, os seus irmãos têm ciúme dele. A Bíblia vai dizer que eles conspiram para matá-lo. A Bíblia vai dizer que lançam ele na cisterna. A Bíblia vai dizer que foi vendido. Aí ele vai para lá. Agora a mulher agarra ele, inventa uma calúnia, ele vai ser preso de novo. Mas Deus continua sendo com José. Gênesis 40, 20, vai entrar o texto no qual José, lá na prisão mais uma vez, Deus vai usar ele. O que está acontecendo na prisão? O padeiro e o copeiro vão sonhar. Pensa. Agora ele voltou para a prisão porque uma mulher inventou uma calúnia contra ele. Mas Deus continuava com ele. E eles tiveram sonhos que turbaram o coração deles. E José foi e interpretou. Gênesis 40, 20. No terceiro dia, 21. Isso. O copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava copo na mão de Faraó. Olha o 22. Mas ao padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. Eles têm dois sonhos. O copeiro e o padeiro sonham.
Depois eu quero que você gaste tempo aí lendo de Gênesis 37 em diante. Rapidinho você vai ler. Mas o texto vai dizer que aquele sonho ninguém sabe interpretar. Quem vai interpretar? José lá na prisão. O copeiro vem e apresenta o sonho. E ele diz: esse sonho assim, esse assado, em 3 dias você vai ser restituído no seu cargo. O padeiro apresenta o sonho. Ele fala: o seu sonho é assim, esse assado, você vai sair daqui, mas em 3 dias você morre. E assim aconteceu. O copeiro viveu e o padeiro morreu. Deus era com José. Mas José fez um pedido para o padeiro e falou assim: padeiro, quando você chegar lá, copeiro, quando você chegar lá, fale com Faraó ao meu respeito, lembra-te de mim. Sabe o que vai acontecer? O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. José viveu um problemão com os irmãos. José viveu um problemão com o Faraó. Agora José vai viver um problemão de esquecimento com o copeiro. Você está preparado? A pessoa briga com 2 pessoas na igreja, já quer desviar. Problema com os irmãos, problema com a mulher do Faraó. E agora o copeiro esquece dele. Aonde que José estava? Continua preso, mas Deus continua sendo com ele. Passamos adiante. Gênesis 41. Faraó vai sonhar. Olha quantos anos. Verso 1. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia achar em pé. Aí ele vai contar o sonho. 7 vacas gordas que saíam do Nilo. 7 vacas magras saíam e engoliam aquelas vacas gordas. Ele vai ter o sonho das espigas, 7 espigas robustas, bonitas de milho. Depois vinha 7 magras que engoliam aquelas outras. E ele chama os magos, os feiticeiros, todos os homens do Egito e diz: interprete esse sonho para mim. Ninguém no Egito foi capaz de interpretar aquele sonho. E diz a palavra de Deus, irmãos, que aí, depois de 2 anos e alguns meses, o copeiro vai lembrar. Ninguém resolve o seu problema. Eu lembrei de um homem. Ele estava preso comigo lá. Ele interpretou meu sonho. Eu fui reintegrado e o outro morreu. Assim como ele disse, aconteceu. Deus é com ele. Chama ele. Aí o texto vai dizer que Faraó manda trazer esse homem. Então José agora chega diante de Faraó, ouve o sonho de Faraó e ali transmite a Faraó o seu significado. Qual o significado do sonho? 7 anos de muita fartura sobre a terra do Egito e 7 anos de muita escassez sobre a terra do Egito. Ele disse: a interpretação é essa, e você precisa ajuntar em celeiros, cuidar para que nos 7 anos de escassez você não venha perder, nós não venhamos morrer de fome. Aí o que Faraó faz? Pega o governo do Egito e dá na mão dele e fala assim: não tem ninguém aqui mais capaz do que você. Você pode dizer glória a Deus? Sabe o que está acontecendo? O homem é odiado, tem ciúme dele, foi lançado na cisterna, conspiraram matar, tentaram parar José de todo jeito, venderam ele, mas Deus era com ele. Aí a mulher se levanta para tribular o coração dele, Deus era com ele. Aí ele vai ser preso, ele vai interpretar, Deus era com ele. Esquecem dele, mas Deus continua sendo com José. A minha oração nessa noite, levante a sua mão e eu vou liberar essa palavra em nome de Jesus. Que Deus seja com você assim como foi com José. Se Deus for com você assim como foi com José, você vai triunfar sobre os problemas, você vai passar por cima dos problemas, você vai vencer as dificuldades que tentam assolar e paralisar a sua vida. Se Deus for com você, não há barreiras, não há impedimento. Você vai viver o que Deus tem para a sua vida. Aleluia!
Você precisa ter uma coisa no seu coração: se Deus for com você, tudo está resolvido. Você vai ser odiado, pessoas vão ter ciúme de você, vão lançar você na cisterna, vão tentar paralisar você, vão tentar matar você, vão tentar lançar calúnia contra a sua vida. Mas se Deus for com você, aleluia, você vai triunfar sobre as adversidades. Eu quero profetizar essa palavra: nada vai parar você se Deus é na sua vida. Aleluia. Aí o faraó colocou o governo do Egito na mão do homem. No tempo de muita fartura, José ajunta em celeiros. No tempo de muita escassez, a fome começa a bater em toda a terra. O que acontece? Começa a fome chegar nos irmãos de José. Gênesis 45. Olha comigo. Os irmãos vão até José. Antes da gente ler isso, pensa, o pai de José disse assim para os seus irmãos: o que vocês estão fazendo aí olhando para minha cara? Vocês estão olhando que a gente vai morrer de fome? Eu quero que vocês agora saiam de casa, vão ao Egito e comprem comida, porque a gente vai morrer de fome. Tinha 2 anos que a fome já estava feroz. Eles vão até o Egito. Pensa, o governador do Egito, José, os irmãos dele vindo com caravana, sai de Canaã para ir na terra do Egito. O texto vai dizer que eles chegam diante dele. José, irmãos, vai dizer: eu conheço essa gente, eu conheço esse povo. José dá uma olhadinha de lado, dá uma olhadinha do outro. São eles. Meu sonho está aí. O que vocês estão fazendo aqui? José falou com eles asperamente: vocês vieram ser espiões na minha terra. Vocês vieram roubar aqui. Vocês vieram fazer alguma coisa contra nós. José já tinha conhecido todo mundo, e eles não tinham conhecido José. Irmãos, eu vou falar aqui de coração. A nossa natureza humana dá vontade de pular para fora, agarrar no pescoço do sujeito e falar assim: vocês lembram que vocês fizeram comigo? Agora é minha vez. José pega um irmão e fala assim: vocês têm um irmão mais novo, não tem? Eles contam a história que tinha um irmão mais novo. Aí o que ele pensou? Eu vou segurar alguém aqui, porque eu quero trazer todo mundo para cá. Aí José vai e fala assim: eu vou segurar um irmão de vocês, vocês vão voltar lá na terra de vocês e vão buscar o irmão mais novo, o queridinho do papai, Benjamim, que entrou no lugar dele. Aí o texto diz que ficou um preso. Eles voltam: pai, aconteceu isso, o homem segurou o nosso irmão lá e falou que ele só vai libertar o nosso irmão se a gente levar o filho mais novo, que é o do senhor. Aí o Jacó fica doido. Assim como fizeram com José, vão fazer agora com esse menino. Voltam, vão e voltam. Quando chegam no Egito novamente, o que está acontecendo? Ele bate o olho, é Benjamim. Aí ele fala assim: agora Benjamim vai ficar aqui no Egito. Agora vocês vão lá buscar o pai de vocês. Regressa todo mundo. Agora ele segurou, foi Benjamim. Agora ele falou que só sai de lá se o senhor for. Vem todo mundo para o Egito de novo. Lembra do sonho? Estávamos no campo atando feixes, e o meu feixe subiu, e os feixes de vocês ficaram aos meus pés. E eles odiaram por causa do sonho. Agora vem o pai e a mãe, todo mundo. José teve um momento que ele não se contém. Quando ele reconhece os irmãos, sabe o que ele faz? Ele sai da frente dos irmãos, corre lá dentro e vai chorar. Porque ele sabia o que estava acontecendo com os irmãos, e o que estava manifestando na vida dele naquele momento.
E diz a palavra de Deus em Gênesis 45, no verso 4 e 5, olha o texto. Quando eles voltam, disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Verso 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. José não tem mágoa no coração não, gente. Não tem ressentimento no coração desse homem não. Ele podia ter falado assim: eu sou José, vocês me venderam, vocês me odiaram, vocês me lançaram na cisterna, vocês conspiraram para me matar. Mas não, Deus é que me mandou para esse lugar. A minha vida está nas mãos de Deus. Você pode adorar que até as questões ruins da sua vida, Deus está no controle. Até as situações difíceis da sua vida, Deus está no controle. Até as mágoas, os ressentimentos, até as tribulações, até os ódios que as pessoas têm para conspirarem contra a sua vida, Deus está aí. É Deus que me trouxe para cá, para preservar em vocês a vida. Aí sabe o que José faz? Vem todo mundo e eu vou hospedar vocês aqui no Egito. Dá comida, dá festa, e eles vão usufruir do bom e do melhor do Egito. O sol, a lua e 11 estrelas perante José. E o José ainda permanece com o coração diante de Deus. Sabe por que muitas vezes a gente para? Coisas pequenas têm parado a sua vida. Fica remoendo coisas pequenas. Eu estou falando da série aqui de perdão. Meu irmão, enquanto você não aprender a superar as coisas pequenas, Deus não vai levar você a níveis maiores. Amadureça. Essas provas, essas tribulações que nós vivemos são para nos amadurecer. Eu quero profetizar isso na sua vida. Deus vai te dar um casco de rinoceronte. Fale com a pessoa que está do seu lado: Deus vai te dar um casco de rinoceronte. Pode bater à vontade, você está no mesmo lugar. Pode bater à vontade, mas criou uma casca tão firme que você está no mesmo lugar. Nada vai abalar a sua vida, nada vai abalar a sua fé, porque a sua vida não está na mão do pastor, a sua vida não pertence a ninguém, a sua vida pertence a Deus. Deus está no controle da sua vida. Quantos podem aqui adorar Jesus? Deus não perdeu o controle da sua situação, não. Deus está no controle. Aleluia. Aí é onde que eu quero pregar. Tenha paciência comigo. Gênesis 50. Até agora foi a introdução. Gênesis 50, verso 15. Vocês estão aí, gente? Pode dizer graças a Deus. Pode dizer glória a Deus. Aleluia. Gênesis 50, verso 15. Jacó morre e o problema está feito. Agora no coração dos irmãos, o que está? Nosso pai morreu, ele não vai nos respeitar mais. Agora, adeus. Olha o texto. Gênesis 50, 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Sabe qual que era o medo de José, dos irmãos de José? É que eles viessem, que José viesse a retribuir o que eles fizeram para ele. Primeiro ponto do perdão, irmãos. Se você quer viver um perdão sobrenatural na sua vida, você tem que passar a amar essa pessoa de todo o seu coração. Você já viu a questão da retribuição? Jesus ensina sobre isso. Se der um tapa na sua cara, o que você tem que fazer? Dá o outro lado. Se te chamar para caminhar 1 milha, vai 2. Esses dias conversando com uma pessoa, ela falou assim: eu não vou fazer isso para fulano, não vou fazer isso de jeito nenhum.
E eu e o pastor Eva falamos assim: faz, meu irmão, anda mais uma milha, abençoa, você só vai ser beneficiado com isso. Só que muitas das vezes a nossa justiça própria: ah, mas porque fez isso comigo, eu também tenho direito de fazer. Sabe o que estava na mente dos irmãos? A lei da retribuição. José agora vai fazer conosco o que nós fizemos com ele. Mas José não vai fazer. Pergunta por quê? Porque José só oferece aquilo que ele tem. Sabe por que a gente revida? Que tem coisa errada dentro de nós. Sabe por que você está querendo bater de frente com as pessoas? Porque algo no seu coração não está resolvido. Mas no dia que te baterem e você oferecer Cristo, está mostrando que você oferece aquilo que você tem. Verso 16. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo. 17. Assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de teu pai. Olha o que ele vai dizer. José chorou enquanto lhe falava. Irmãos, será que estamos preparados para isso? Viver esse perdão nesse nível? Enquanto eles estão falando, José está chorando agora. Irmãos, de coração, a gente tem que ser mais crente, sim ou não? A gente ia anotar uma lista lá de pontos e ia dizer assim: primeiro, me odiaram. Segundo, tiveram ciúmes de mim. Terceiro, falaram mentira para o meu pai. Quarto, lançaram-me na cisterna. Quinto, me venderam. Vamos resolver a situação. Vocês lembram daquele dia que vocês fizeram isso comigo? Vocês me odiaram, vocês tiveram ciúme de mim, vocês fizeram assim comigo. José não tem isso no coração, não. José está com o coração quebrantado para oferecer perdão, irmãos. Minha oração é que Deus nos dê esse coração perdoador, quebrantado diante das ofensas. Pensa numa pessoa que fez mal a você, e às vezes a gente não quer nem ver a pessoa. Não quero nem ver o fulano. Aí José está orando, está olhando o pedido de perdão e está chorando. Olha o 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui para os teus servos. Olha o 19. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? José está dizendo assim: eu não posso retribuir vocês. Tem um juiz, tem um reto juiz que julga as minhas causas. Eu não vou fazer nada, porque eu não sou Deus para vingar. A Deus pertence a vingança. É a Deus que eu confio os meus problemas. Olha o 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. 21. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. A minha oração é que Deus nos dê esse coração, irmãos, prontos para perdoar aqueles que nos ofenderam, fizeram mal a nós. Na história de José podemos aprender algumas coisas. A primeira: perdoar é possível, sim. Amém? Fale com a pessoa que está do seu lado: perdoar é possível. 2. Não podemos evitar as ofensas das pessoas.
Deus é um justo juiz e só Ele pode fazer isso. 3. Deus tem um propósito em todas as coisas, até nas dificuldades. 4. Não guardar mágoas e ressentimentos é o caminho da cura e provisão de Deus para a sua vida. A história de José nos inspira, porque ele teve todos os motivos para revidar e permaneceu olhando para Jesus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio, esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. José sendo traído, haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio, pra me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia, você pode cantar isso nessa noite? Aquilo que parecia não ter saída, cante ao Senhor.
Em nome de Jesus, eu quero que você entenda isso. Para de viver uma vida de raivinha, de ressentimento, de magoinha. Viva uma vida de perdão. Você não percebeu que esse coração fechado está travando a sua vida, não? Se acumular essas coisas dentro da sua alma, só trava você. Você está tomando um golinho de veneno todo dia esperando que o outro morre. A minha oração nessa noite é que você aprenda o caminho do perdão. Jesus te perdoou para que você perdoe. Na história de José vemos que é possível sim viver o perdão de Deus. Feche os seus olhos. Oh Deus, a minha oração é que o Senhor ajude a tua igreja, Pai, a viver a realidade, a importância de perdoar. Oh Deus, até 70 vezes 7. Que o Senhor nos ajude. Fomos inspirados na história de José a viver isso, porque José, até mesmo nas tribulações, reconheceu que foi o Senhor que permitiu. Que a presença do Senhor, ó Pai, toque esses corações. Ajude o teu filho a perdoar, a sair dessa mágoa, desse ressentimento, a guardar rancor na alma. Eu oro, Pai, para que o Senhor nos dê uma igreja liberta, transformada, e vivamos essa realidade para a glória do teu nome. Coloque a mão no seu coração aí. Você vai falar com Deus. Deus, me ajuda. Me dá esse coração, Pai, perdoador. Entregar a sua vida para Jesus, voltar para os caminhos do Senhor, aceitando Ele como Senhor e Salvador da sua vida.
entendendo que precisa perdoar, mas não consegue. E eu estou aqui para te dizer nessa noite: você só vai conseguir de um jeito, quando Cristo for o Senhor da sua vida. Quando você realmente vier Cristo como o Senhor do seu coração, da sua vida, você vai conseguir. E eu quero perguntar a você: tem alguém? Eu não vou pedir que você saia do lugar, só que você levante a sua mão. Talvez você quer recomeçar com Cristo, recomeçar com Deus. Eu preciso viver uma vida com Deus. Tem alguém? Levante a sua mão que eu quero te... Tem um senhor lá atrás, Deus abençoe a sua vida. Tem mais alguém em nome de Jesus? Deus abençoe Pinhim também. Deus abençoe lá atrás. Tem mais 2 mãos levantadas. Deus abençoe a vida de vocês. Somente a graça de Deus pode fazer isso. Somente o Senhor tem a capacidade de gerar essa verdade no coração de vocês. Pai, eu oro pelos seus filhos, Deus, que levantaram as mãos nesse momento. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor, Pai, que escreva o nome dos seus filhos no livro da vida do Cordeiro, e que eles comecem uma nova vida com o Senhor, Pai, entregando a vida deles a Ti e confiando no Senhor. Pai, eu abençoo os Teus servos que estão retornando, que estão assumindo um compromisso público com Jesus, e que a bênção de Deus seja sobre eles, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês e com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus, desde agora e para sempre. A igreja diz: está encerrado. Aplauda ao Senhor. Tenha uma semana abençoada. Dê um abraço desse irmão aí em nome de Jesus.